O sexo tá no brega, tá no funk, tá né, tá no rap, mas não tá na escola. O que tá acontecendo? Porque onde é que está o problema? Porque se a gente pensa assim, você fala do diagnóstico Igual aí. I igual a I, não é? Indetectável e intransmissível. Isso significaria que se a gente estivesse falando sobre saúde pública e se a gente estivesse conversando sobre HIV nas escolas, conversando sobre comportamento sexual na escola, comportamento que eu digo sobre saúde, eu estou falando sobre saúde, basicamente sobre saúde, significa que o vírus não existiria mais. Exatamente. A gente tem condições tecnológicas e científicas para não ter mais HIV e AIDS hoje em dia. No mundo. Nós temos isso. Exatamente. A gente só tem HIV e AIDS no mundo hoje em dia por causa do preconceito. Porque existir o preconceito, existir essa trava de poder se falar sobre isso, impede as pessoas de se prevenirem, impede as pessoas de, mesmo tendo um diagnóstico, de se tratarem, impede as pessoas de procurarem fazer um teste. Eu queria puxar disso para o que Joana estava falando sobre as pessoas indetectáveis também estarem na luta e etc e tal. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que as pessoas que não vivem com HIV precisam estar nessa luta. Exato. Porque justamente a gente entendendo que HIV é uma questão de saúde, é uma questão de todo mundo. Ela não é uma questão só de quem vive. É saúde pública. Exatamente, é uma crise de saúde pública. Todo mundo. E aí volta para o que a Abreu falou sobre as pessoas falarem que o HIV é uma doença de gays, né? Como se foi chamado de peste gay, etc. E como em 2020 a gente teve uma matéria, acho que foi no Jornal da Globo, não lembro qual foi o jornal exatamente, mas que chamaram um jornalista que não tinha nada a ver com a pauta para comentar sobre o assunto. E ele falou que, de fato, homens gays são o grupo que mais tem risco de infecção de HIV. Não existe grupo de risco de HIV há muito tempo. Hoje a gente trabalha com populações-chave e populações prioritárias, porque não existe grupo de risco. O grupo de risco é quem transa ou, inclusive, quem está infectado e pode engravidar, né? Mas, inclusive, se fizer pré-natal e tal, não sei o que, pode prevenir e a pode criança nascer livre do Exatamente. As pessoas vivendo com HIV podem ter filhos, normalmente esses filhos não nascerem com HIV. Exatamente. Transmissão vertical é algo completamente prevenível também. Mas o que eu ia trazer é que isso é uma questão de saúde, é uma questão que pode afetar qualquer pessoa pode ter HIV. E aí, nesse processo, quando a gente vai olhar os dados, né, todo ano os municípios, os estados e o governo federal, o Ministério da Saúde, emitem relatórios epidemiológicos sobre AIDS e também sobre sífilis e sobre outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Não sei se eu vou falar daqui antes, mas que sempre está crescendo, né? Impressionante que sempre esses dados estão crescendo. Mas quando a gente fala sobre isso, a maior população vivendo com HIV no Brasil é a população cis heterossexual, não é a população LGBT, sabe? Mas ainda se divulga por aí que o problema, a grande questão, não sei o que, são os LGBTs. A gente tem esse conceito que eu estava falando de população-chave prioritária, que é para quem deveriam ser direcionadas as políticas públicas sobre prevenção. E não são também, inclusive, porque não tem política pública sobre HIV praticamente. Mas se coloca como população-chave, que seriam as populações que no seu comportamento sexual têm mais possibilidades de serem afetadas pelo HIV, etc. E colocam usuários de drogas, sendo que o que é usuário de drogas? Existe uma diversidade. Existe um cara que usa drogas numa cobertura, em Boa Viagem, que não tem vulnerabilidade nenhuma. Tem uma pessoa que mora na rua e tem vivência de rua e tá... Exatamente, então são vivências completamente diferentes. A disparidade. Né? Você não pode juntar... A gente volta àquela questão da desigualdade, né? A gente está voltando para o contexto da desigualdade. Isso. Mas existe... A principal que lembra a população-chave é homens gays, homens bissexuais, outros homens que fazem sexo com homens, né? Que são homens que fazem sexo com homens, mas não se entendem nem como gays, nem como bissexuais e tal. E travestis e mulheres trans. Por que essa população é chave? Por que eu estou dizendo que essa população é uma população que no seu comportamento ela está mais exposta ao HIV? Existe um dado, inclusive, que é divulgado de que existe uma maior prevalência de infecção de HIV em travestis e mulheres trans. Só que quando você vai olhar os relatórios epidemiológicos, não existe dados sobre pessoas trans, porque esses dados não são sequer coletados.
Quando há notificação de novos casos, ninguém pergunta se aquela pessoa é uma pessoa trans ou não, etc. Isso é um buraco enorme que a gente tem dado sobre pessoas trans e HIV. E como é que eu vou dizer por aí que travestis e mulheres trans têm mais prevalência de infecção? De onde é isso? Ninguém sabe de onde se tira isso, sabe? Então, o próprio sistema de saúde, produzindo e divulgando dados, tem produzido dados que a gente nem sabe como responder a isso, que estimulam, inclusive, eu achar que homens gays e travestis e mulheres trans vão ser um vetor do vírus do HIV, né? E que vai atrapalhar mais ainda. Eu tenho, só pra fechar aqui, depois eu até volto pra trazer as coisas, mas eu quero ouvir vocês também falarem. Eu falo muito, menino, eu falo que só. Mas eu lembro de uma experiência que foi, eu tava com uns amigos tirando umas fotos no Recife Antigo, e a maior parte do grupo era de homens héteros. Eles eram estudantes de fotografia e tal, e a gente estava procurando um lugar e tinha uma van do projeto Vamos Testar, que eu acho que é da prefeitura, né, e tal. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, né? Como é que tá esse sistema que durante um tempo o atendimento não era... Vamos lá. Pois é. Aí tinha uma van dessa. Escancara. Mas tinha essa van do Vamos Testar. E aí eu disse aí, vamos testar lá, vamos todo mundo. Um dos fotógrafos, um menino atores, ele entrou quase numa crise de pânico, assim. Não, eu não vou testar, não. Eu tenho medo de descobrir. E eu disse, não, mas você transa sem camisinha? Ele sempre. Justamente o contrário, né? Aí você veja o quanto essa pessoa, cisgênero, heterossexual, estava se eximindo dessa responsabilidade de sequer diagnosticar, para poder tratar, para poder fazer qualquer coisa. Sim. Prefere não falar sobre isso, tendo a possibilidade, porque é uma pessoa que faz sexo, sabe? Então é uma pessoa que pode se infectar por HIV. Uhum. E se eu não diagnostico, eu não trato, eu não viro indetectável. Eu continuo espalhando, continuo infectando outras pessoas, inclusive vou ter o agravamento da infecção de HIV, que é a AIDS. Vou ficar com a imunidade muito baixa, posso morrer em decorrência de AIDS. Existem hoje pessoas que ainda morrem em decorrência de AIDS. Ou seja, o que o preconceito fez com as pessoas, né? É mais fácil infectar outras pessoas do que você ter o seu diagnóstico. É muito assustador isso. É muito assustador em que lugar as pessoas se colocam, porque, volto a dizer, né? A gente está falando, a conversa aqui, ela se centraliza no momento onde a gente diz, olha... E igual aí significa que não era para existir mais HIV no mundo. Não era para existir. Ou seja, nós temos como acabar com HIV. E nós não estamos fazendo isso enquanto sociedade. Então a gente está falhando. E a responsabilidade que fica para a população LGBT, no final das contas. Eu acho que essa é a grande coisa. Era nessa questão que eu queria chegar e que eu queria que o Alessandro começasse um pouquinho, porque senão o Thiago fala tudo, né? Eu vou sair dessa de forma alguma. Mas, Alessandro, é um estigma muito grande e uma vez eu conversei contigo, Thiago, eu disse assim, eu me preocupo mais com as pessoas que não se testam do que com as pessoas que estão infectáveis. Então, quem tem vida sexual ativa deve se preocupar mais com quem não está se testando, com quem não está se cuidando, não é? Então, pegando ainda um gancho na fala de Thiago, uma questão que a gente vem questionando, aliás, uma questão que a gente vem questionando, um dado que a gente vem questionando no boletim epidemiológico é justamente esse contexto de não especificar a população trans. O boletim ele não especifica. Esses dados entram dentro de um outro dado que eu não vou lembrar agora, eu não vou lembrar agora qual é o dado, de fato. Mas, especificamente, no boletim epidemiológico não tem um recorte do índice de HIV na população trans. E aí, como é que é medido isso, como o Thiago coloca? Não é de se questionar, né? E a questão do estigma mesmo, do preconceito, do medo, pela falta do conhecimento, leva justamente muitas pessoas a descobrirem, a ter o diagnóstico já doente de AIDS. Porque a pessoa ela tem medo de ir no serviço, porque quando ela vai no serviço, automaticamente ela está
se colocando à mostra, à disposição para outras pessoas. E é importante a gente pontuar que o HIV/AIDS, hoje ele tem cor e classe social. Claro, claro. Tem isso também, né? Porque as políticas públicas não chegam a todo mundo como deveria chegar. Sim. E aí... Vamos testar, tá nas periferias, Alexandre? Pergunta, eu tô falando o nome certo, né? Porque eu te chamo de Abreu. Não pode chamar de Abreu, de Não, Alessandro, não tem problema. Eu chamo sempre de Abreu, né? Eu disse, não, vou acabar errando o Alessandro. Abreu, tá chegando na periferia, vamos testar? Vamos falar sobre esse assunto, né? Vamos. Então... Porque eu vejo sempre o vamos testar assim no centro, no Parque 13 de Maio, na Boa Vista, não é? Mas como é que está sendo nas periferias? Perto da metrópole. Perto da metrópole. Porque é só para gay fazer. Então, é um outro questionamento que a gente tem feito, né? As coordenações municipal e estadual, porque essas informações, esse serviço tem que chegar de fato nas periferias. Lá no GTP, a gente tem um projeto chamado Testar e Cuidar. Por quê? Dentro da mandala da prevenção combinada, a prevenção não é só o uso do preservativo. Tem várias outras estratégias para se evitar a infecção pelo HIV. E uma dessas estratégias é justamente a testagem. Porque a partir do momento que você testa regularmente e nessas testagens você descobre o HIV e você já inicia o tratamento, você vai evitar um monte de situações. Claro. Então, a questão da testagem, ela entra como uma fatia da mandala da prevenção combinada, né? Testar para tratar. E aí, uma das coisas que a gente tem feito em alguns momentos é levar essa testagem para as periferias. Agora a gente está reestruturando o cronograma de testagem. Mas a gente se fala o GTP+. O GTP+, né? E aí a gente está reestruturando o cronograma de testagem para levar para alguns locais que a gente vê que de fato não chega esse serviço lá. Né? Então a gente vai, monta uma tenda, bota o banner lá informando, faz uma divulgação e muita gente vem testar. Muita gente vem testar. E aí, quando dá um diagnóstico positivo, a gente já faz a questão do encaminhamento para o serviço, para que a pessoa realmente entre no serviço, inicie o tratamento e fique bem, e permaneça bem. Sim. Né? Sim. E aí, uma das estratégias é justamente conversar e falar que viver com HIV é possível, mas tem que fazer esse contexto da testagem mesmo, regularmente, porque se descobrir, já inicia o tratamento para evitar um monte de consequências. Né? Mas ainda há uma resistência, principalmente em alguns grupos. Hoje, inclusive ontem, a gente estava até comentando lá no GTP que a procura de mulheres cis, heterossexuais, pela testagem tem aumentado. E está gerando uma demanda espontânea lá no GTP. O que a gente começa a ter um outro olhar, ou seja, as mulheres, apesar da opressão, né, de todo o contexto, elas estão se preocupando mais em buscar essas informações, aquela questão toda. E muitas chegam dizendo, não, quero testar porque às vezes é difícil de negociar o uso da camisinha com meu marido e a gente sabe que ele pula cerca. Agora tem um espectro aí do machismo, né? Exatamente. A gente volta ao machismo de novo como um fantasma que vem assombrando a gente em todos os espaços, em todos os lugares. Eu vou responder uma pergunta tua que ficou perdida. E aí eu vou até... Eu já estava frente, obrigado. Porque se perdeu. E aí, apurando o que os meninos trazem, a gente precisa pensar também nas violências sexuais, né? A gente ainda tem esses diagnósticos aí vivos, presentes, de forma expressiva, porque ainda se tem também violências sexuais. E aí, quando tu me pergunta em relação às meninas, às mulheres, e aí foi bom você ter falado no plural, porque de fato são inúmeras realidades, né? Sim. A gente está falando de mulheres e não de uma única mulher. A gente está falando de mulheres de várias cores, mulheres de várias etnias, mulheres de várias culturas. E aí é preciso a gente se alertar em relação ao assédio sexual. Recusar o uso de preservativo é assédio sexual. Recusar também um tratamento é uma própria violência também.
E aí a gente sabe que sexo ainda é muito do homem, né? Sexo ainda é muito para homem. E aí eu tô falando desse homem branco, cis, heteronormativo. É uma prática ainda muito machista. Então, quando a gente tem uma mulher que se preocupa com a sua saúde corporal, com a sua saúde sexual, porque a gente pode sim fazer sexo e a gente pode sim falar de sexo e informar sobre sexo, mas o sexo saudável. Sexo entra em questão de saúde, mas sim, ele é uma prática que precisa ser exercida de forma saudável. E aí, quando a gente se depara em casos como esse, de mulheres que se preocupam com sua vida sexual, mas o seu parceiro não, isso é uma violência. Isso é uma agressão, isso entra em assédio, porque este parceiro, esta outra pessoa, está recusando o simples fato dessa mulher querer se cuidar sexualmente. E aí, por isso também que a gente se depara com números tão altos. Porque a gente sabe que sexo não chega para todo mundo de forma como deveria chegar. Ele chega de forma muito vendível, né? Ele chega de forma muito comercial, porque infelizmente sim, o sexo é muito comercial. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas o que me preocupa é essa escola, e a gente volta para o gênese da conversa, para o início da conversa, né? Essa escola que fecha a porta para o debate sexual, para o debate de gênero, para as lutas sociais, ela está fechando também as portas do conhecimento do alunato, né? Desse estudante, dessa comunidade que precisa de informação de saúde, que precisa de informação de coletividade, de sociedade. Então a gente sabe que hoje também é um problema muito dessas escolas que fecham e proíbem esses assuntos. E aí a gente sabe que para a mulher tudo é muito mais difícil, né? Sim. É muito mais complicado. Então, a mulher ela é exposta desde o momento onde ela começa a se relacionar sexualmente. Ela já começa a ser exposta daí. Sim. É como se o sexo fosse positivo para um gênero. Já é um tabu. Para ela mesma é um tabu, né? Porque ela sabe que vai ser exposta, não dá para falar para todo mundo, não dá para sentar como os homens. Mas, na verdade, Hugo, para ela já vem esse peso. Porque para ela foi dado desta forma. Sim, foi dado desta forma, exato. Para ela, para a mulher, para a identidade feminina, o sexo ele tem dois caminhos. Ou a reprodução, ou a forma de sobreviver. Mas é muito pouco quando uma mulher ela se expõe positivamente e ela não tem dificuldade de falar que curte sexo, que sente prazer por uma prática sexual ativa. Ela é suja, ela é imprópria. Não, então a gente sabe... ao espectro do machismo que está aqui no centro. Exato. Né? Então a gente sabe que por trás dessas camadas infelizes, né? Porque a gente desperta o pensamento de tipo, poxa, nós temos tecnologias, nós temos caminhos, nós temos prevenções, mas a gente sabe que por trás disso tem uma desinformação muito presente ainda. Claro. E aí a gente fala também dessa comunidade que precarece de cuidado, que precarece de política pública que não chega como deveria chegar. Sim. E aí a gente vê jovem que começa a transar muito cedo, né? De forma precoce, sem cuidado, sem conversa. O sexo se torna repetidamente aquela prática onde a gente curte, mas a gente não conversa. A gente faz por debaixo dos panos, mas a gente não pode falar sobre. E quando a gente não fala, acontece. Aumentos de infecções sexualmente transmissíveis, acontece aumentos de assédios e violências sexuais, porque não se é falado. É um assunto ainda muito escuro para essa comunidade que renega falar de sexo, mas que pratica. E que pratica muitas vezes de forma errada, de forma equivocada. E não vai deixar de praticar, João. Não vai. Não vai deixar de forma praticar. insegura. Insegura, exato. É errado não. Sexo é para ter prazer. Sim. Só fazendo um ponto em cima da fala da Joana. E ainda tem a questão da culpa, né, que recai sobre a mulher. Porque quando a mulher fala... A culpa cristã, né? Quando a mulher fala, não, vou fazer um teste de HIV, porque muitas relatam, porque na hora da testagem eu converso muito também, né? E aí muitas relatam. Não, eu tô vindo fazer isso escondida, porque se eu disser que eu vou fazer, o meu marido vai dizer, mas por quê? Se você só transa comigo. Exato. Você tem outra pessoa, ou seja, a culpa é sempre atribuída à mulher, a partir desse machismo que é estrutural, né, cultural. E além de ter essa pressão cis-heteronormativa, é uma pressão muito monogâmica. Né? E aí é uma pauta que meu colega Tiago ele pode abranger ainda muito mais. E eu aprendo muito com ele sobre isso. A gente sabe que a monogamia ela é uma prática que cada um escolhe, a prática entre que mais deseja se relacionar com pessoas, mas isso é uma pressão muito egoísta também, né? Porque a gente sabe que existem configurações que
Para o homem é muito de boa, é muito tranquilo, é cultural. Ele romper aquela relação e experimentar outras vivências. Mas quando uma mulher, ela se dispõe a se alertar, a cuidar, a entender sobre sua saúde, ela é vista como a imprópria, ela é vista como a traidora daquela relação. Sim. Mas a gente esquece que além da monogamia, tem as outras formas de relações. E não tá errado, tá tudo bem se esse cara ou se essa mulher curtem outras pessoas, mas que também se cuide e que cuide dessa relação em conjunto. E aí, quando uma pessoa dessa relação decide tomar essa decisão, que deveria ser de todo mundo, né? Porque cuidar de saúde é um assunto urgente, é um assunto nosso, ela é vista como a que está atraindo. Isso é uma questão dessa monogamia empurrada. É uma monogamia que é ensinado pra gente, ó, tu tem que cumprir com esse casamento, tu tem que cumprir com esse sexo, que tu se casou com esse cara, tu vai ter que transar com ele pro resto da tua vida. E aí, quando você precisa, né, de um diagnóstico, de uma testagem, você é vista como a que está rompendo aquela relação. E a gente esquece que... Não, a gente não esquece. A gente vivencia muito isso mesmo na prática. E a gente sabe que o homem, em algumas relações, curte adoidado, né? Outras vivências. E aí, além de expor a parceira, expõe também o seu próprio sexo, né? Acho que tem uma coisa que eu gosto de levar por esse caminho, porque às vezes pensar sobre monogamia e outras formas de relação, às vezes pode ser um debate que enfim, acaba se enviesando. Mas... eu acho que eu gosto de olhar para isso a partir do amor, né? Porque eu estou dizendo, se a gente for estudar famílias, etc., vai entender que, na verdade, família não é só amor e que relação não é só amor, monogamia não é só amor. Tem N questões aí no meio. Mas é uma forma muito comum de se relacionar, a nossa forma de estruturar a sociedade. A gente tem uma legislação estruturada nesse modelo, então se embora. Mas quando a gente fala de amor, já que a gente está justificando que essas duas pessoas estão juntas, elas têm uma relação exclusiva porque elas se amam, se eu amo, eu não deveria querer o cuidado e a saúde para a pessoa que eu amo? Eu não deveria querer o melhor de saúde para essa pessoa? Por que eu vou privar essa pessoa do cuidado? Porque, veja, prevenção ela é uma escolha. E a gente precisa começar a incutir que prevenção, e a gente vai conversar depois em outros programas de dinâmica da sexualidade sobre prevenção combinada, mas até lá, vocês podem visitar a GEST, podem visitar o GTP, que tem informação sobre prevenção nesses lugares. A prevenção é uma responsabilidade individual. Ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre gênero e fala sobre o machismo, essa responsabilidade ela é retirada da mulher, ela vai para a mão do homem, e ao mesmo tempo, esse homem não tem responsabilidade sobre isso. Ele tira essa responsabilidade da mulher, mas ele não é responsável sobre esse processo. Se anula, né? Pois é. E aí entra nesse processo que sai de quem deveria estar se prevenindo ou não e entra na proibição da prevenção, na proibição do cuidado. Que amor é esse? Quem é que se ama dessa forma? Como é que eu estou dizendo que eu estou amando alguém se eu estou impedindo a pessoa que eu amo de fazer um teste que é sobre a saúde dela? Se eu estou impedindo a pessoa de acessar PrEP ou PEP ou usar camisinha na hora da relação porque ela quer, se essa é uma escolha dela. Sim. Sabe? Eu excluir a pessoa dessa possibilidade é amor? Pra mim não é. Sabe? Então, sendo monogamia, não sendo monogamia, sendo qualquer outra coisa, excluir o cuidado da pessoa não é amor. Mas a gente teve a pandemia para ensinar um monte de coisa pra gente. Agora tem uma pergunta que está aqui. Coçando aqui atrás da minha orelha. Deixa eu só fazer uma coisinha antes. Deixo, claro que eu deixo. Porque ainda Não pode. Mas essa porque ainda era sobre essa coisa de quando a gente fala sobre mulheres, que eu acho que a gente tá falando sobre LGBTfobia, né? A gente falou muito sobre mulheres cisgênero em relações monogâmicas, casadas com homens. Certo. Mas, quando a gente fala sobre LGBTfobia, a gente precisa falar sobre mulheres que fazem sexo com mulheres, pessoas com útero que fazem sexo com pessoas com útero, né? E que é outro ponto, que quando a gente fala sobre prevenção, quando a gente fala sobre esses dados, até existem dados de mulheres que fazem sexo com mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, entendendo toda a parte de um olhar dessa generalidade. Até existem dados, e são dados baixos, assim, geralmente não é um número muito expressivo em casos de infecção. Mas não se fala sobre prevenção para essa população, né? A gente vai olhar para todas as prevenções, tanto o público-alvo delas, ou a forma como elas se aplicam, tem muito a ver com essa questão de um sexo insertivo, de pênis, vagina ou pênis, ânus, e a gente não olha para outras possibilidades de prevenção, para outras possibilidades de sexo, né? Então existe uma invisibilidade desse sexo sáfico, né? Desse sexo entre pessoas com vagina,
no processo da prevenção. Então é uma coisa para a gente também olhar para isso, pensar com cuidado, incidir sobre políticas públicas para que isso não continue sendo invisibilizado, né? Eu tenho uma pergunta sobre a atenção básica, né? Como é que está a atenção básica hoje? Porque a gente falou sobre... Eita... Já respondeu, né? O quê? Porque a gente falou sobre o Vamos Testar, certo? Eu tenho algumas críticas ao Vamos Testar, sabe? Óbvio que eu já fui o usuário do Vamos Testar, eu já fui lá no Vamos Testar, passei por uma situação super constrangedora, desde da cor da minha pele, quando ela pergunta a cor da pele, eu falo, sou preto, ela fala, mas você não é preto não. Eu disse, opa, essa não é a discussão, sabe? Vai desde aí. Mas essa pergunta perguntando, não é pra você responder. Quem responde sou eu. Isso. E o que é preto? Exatamente. Se você não é preto, o que é? O que é que eu sou, né? Ai, meu Deus. Mas é uma coisa muito... Pra mim foi uma experiência muito ruim. Muito ruim, a ponto de hoje eu tô... Eu tenho uma vida sexual ativa, não preciso falar disso pra ninguém, mas vou falar, né? A gente fala sobre sexo e fala sobre vida sexual. Precisa, não pode ser um tabu. Não pode ser um tabu, exatamente. E, obviamente, eu procuro o meu sistema de saúde ali para poder, quem está me acompanhando, poder fazer... Está entre os meus testes gerais, assim. Vamos testar colesterol, testar tudo, sabe? E o meu médico, ele já sabe, assim. Tem coisa que ele nem pergunta mais. Ó, vai testar isso aqui, vai testar isso aqui, vai testar isso aqui. Por que não está na atenção básica? Por que a gente faz teste ali de colesterol, a gente faz teste de glicemia? Por que o exame não está na atenção básica? O que está acontecendo? Então, eu penso que ainda falta preparo da equipe que está ali, aquela questão toda. Por quê? É preparo ou é política pública? Vamos lá. Os dois. Pronto. Porque o preparo dessa equipe é uma política pública. É uma política pública, exatamente. E aí nem sempre sabe lidar. Inclusive, eu já presenciei situações da pessoa chegar na unidade básica de saúde para fazer determinados exames ou consulta com o médico e a atendente gritar: fulano que tem HIV. Nossa. Ao mesmo tempo que não tem esse preparo, que falta política pública para isso, as pessoas são expostas. E a partir do momento que as pessoas são expostas, elas não voltam mais naquele lugar. Certo. Que é isso que acontece, na maioria das vezes, com o abandono do tratamento. Né? Que é como essa pessoa é acolhida naquele espaço, como ela é atendida, como ela é vista. E aí é um debate que a gente pode pensar também, amigo, que por que as pessoas abandonam o tratamento? O que está acontecendo? Se elas buscaram uma vez o SUS, se elas buscaram uma vez o atendimento básico, por que isso se perdeu? Por que elas pararam com esse tratamento? Qual foi o motivo principal? Né? Que é uma questão de coisas. Na maioria das vezes é questão financeira, porque nem sempre consegue se deslocar até o serviço. Porque na maioria das vezes são pessoas extremamente pobres, extremamente vulneráveis. Sim. Então, se essa pessoa chega no serviço e ela não tem um acolhimento necessário, não tem uma outra possibilidade, ela não vai voltar mais. Né? Ela não vai voltar mais. Então, acho que da atenção básica, enfim, falar sobre a atenção básica, eu acho que a gente ia render muita coisa. A gente precisa de um programa só para falar sobre a atenção Existe básica. muito debate no movimento, nos conselhos e com o próprio poder público, inclusive, aonde é que deveria estar focado essa coisa. Né? A gente entende que HIV é um cuidado de média complexidade, né? E aí existe muito essa questão de o que é que deveria estar na atenção básica, o que é que não deveria estar na atenção básica. É importante que estejam nos hospitais né, específicos e tal. Né? A gente tem os SAIs, que são os serviços de atendimento especializados. Antigamente tinha muitos CTAs, que era Centro de Testagem e Aconselhamento. Hoje os SAIs são mais completos, eles oferecem PEP, oferecem PrEP, oferecem tratamento de retroviral, né? Mas eles funcionam quase como um posto de saúde, focado em STs e HIV e tal, né? Mas ainda são poucos, assim, porque a gente tem posto de saúde quase em cada bairro, não sei o quê, uma UBS, né, em cada bairro, tem algumas UPAs espalhadas pela cidade, quando você vai ver, sai um ou outro aqui, né? E é isso, são coisas que não são divulgadas, então tem uma comunicação sobre onde
ter esse atendimento, onde não ter, porque o Vamos Testar não é a única forma no serviço público Não é a de única Recife forma. de Isso. você acessar Não é a única testagem. forma. Mas Até onde porque tem? não é um ponto fixo, né? São pontos que são volantes. Exatamente, né? Então, a gente precisa ter isso mais divulgado, a gente precisa que as pessoas acessem. Aí tem outros processos que são quando esses SAIs, dependendo da eleição, né? Se são perto onde as pessoas moram, aí tem isso que a pessoa não vai fazer testagem ou não vai pegar a sua medicação do seu tratamento num lugar que é perto, onde outras pessoas que ela conhece vão ver, porque a gente já conversou aqui sobre tudo que a sorofobia faz, as violências que as pessoas sofrem, então você não quer ser exposto para a sua comunidade, para o lugar onde você mora, etc, né? Então, a gente precisa de um processo muito de como a gente acolhe, como a gente cria possibilidades de mais privacidade, mas também de maior acolhimento, né, para a população. Uma coisa que o serviço deixa a desejar: campanhas voltadas para a população jovem, campanhas voltadas para as mulheres, no contexto da prevenção. Sim. Campanhas com foco da prevenção voltada à população LGBT, campanhas voltadas para a terceira idade. A terceira idade voltou a ter a vida sexual ativa a partir dos estimulantes sexuais e não se tem campanha para isso. Não se fala sobre isso. Interessante. Gente, isso aqui a gente vai precisar de umas 20 horas. Um almoço e um jantar para a gente falar sobre o tema. Eu quero muito agradecer a vocês. O nosso tempo está realmente acabando. Joane, você é certeira, né? Fez uma fala muito, muito bonita e muito especial. Agradeço muito. Abreu, vamos chamar só de Abreu agora, para não... Abreu, querido, muito obrigado por tua presença aqui. Tiago, nem precisa agradecer, né? Porque tá bom, precisa, né? Mas vocês, essa casa é de vocês, esse espaço é de vocês. É por isso que eu disse lá no início, não se sintam convidadas e convidados, porque vocês fazem parte dessa mesa, esse tema tem que ser discutido, a gente tem que trazer isso à tona e eu espero encontrá-los e encontrá-las aqui e em outros espaços para a gente dialogar cada vez mais. Então, muito, muito obrigado. A última vírgula a gente tem um espaço saúde que é justamente para adolescentes e jovens a partir de 15 anos, de 15 a 29 anos. Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso aqui, porque quem está assistindo a gente... Fala aqui para a câmera, pode falar aqui para a câmera. No Espaço Saúde a gente tem atendimento psicológico, a gente tem outros acolhimentos e a gente tem testagem a partir de 18 anos. O Espaço Saúde ele é a partir de 15 anos, de 15 a 29 anos, mas testagem a partir de 18 anos, é só chegar na Gestos, Rua dos Médicos 68, fica na Soledade, Boa Vista, ali perto da metrópole, é só chegar, mas também tem testagem no GTP. A gente funciona ali na Avenida Manuel Borba, 545, em frente aos sindicatos bancários. Então a gente está lá de segunda a sexta, né, das 9 às 17, e aí a gente tem alguns projetos lá para as populações que a gente atende, principalmente população de travesti, transexual e HSH, e testagem a gente faz todos os dias. Para além do GTP, a gente também faz testagem em algumas comunidades, em alguns locais onde o serviço nem sempre chega, né? E outra coisa que eu gostaria de colocar é que galera, pesquise. Tem muito filme, documentário sobre o tema que vocês podem ter uma noção. Como o Joane colocou, a série Pose. Tem uma outra na HBO, que o nome é em inglês, aí eu não vou saber falar. Tem filmes, tem documentários, enfim. Tem muitas informações que vocês podem acessar, que nem sempre estão disponíveis como deveriam, mas aí vocês podem acessar, podem buscar, tá lá. E puxando um pouquinho, rapidinho, que Abreu falou, a informação e o aprendizado não acaba aqui, ele é contínuo. Gente, mais uma vez, muito obrigado, e a gente volta, quer dizer, a gente encerra por hoje, mas a gente volta a falar sobre gênero e interseccionalidade, já que a gente já falou tanto sobre o tema, em outras ocasiões. Se preparem que tem mais temporada e tem mais episódios vindo por aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais.